Olá, meu nome é Paulo Costa e esse é o canal Treinamentos Automotivos. Eu quero começar agradecendo aos inscritos em nosso canal. Nós tivemos aí um espaço sem produzir vídeos devido a problemas técnicos, mas agora nós estamos de volta e o assunto abordado vai ser o da sequência. Nós já estamos com dois vídeos anteriores a ele sobre esse tema, que é o modo de controle que a central exerce, a unidade de comando motor exerce sobre os eletroinjetores, mais conhecidos como bicos injetores. Nós começamos essa série com o sistema de controle simultâneo, o sistema de controle banco a banco, ou semi-sequencial, e agora nós vamos falar do sistema sequencial. De que se trata isso? É o modo como a central injeta, que vai ser um pouco antes da abertura da válvula de admissão. Então, se você não está um pouco confuso com relação às informações, então eu aconselho que você assista. Eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo sobre as duas nossas primeiras aulas, que falam sobre o funcionamento técnico do motor, né, o monocilíndrico e o policilíndrico, e também o sistema de injeção simultâneo e semi-sequencial, para que você possa ter um melhor entendimento de quando você for assistir essa aula. Agora, nada impede que você possa assisti-la agora e depois você vai juntando o quebra-cabeça e aí o seu entendimento vai ficar muito melhor. E para que serve isso para nós entender essa parte técnica a fundo? Ora, um profissional ele tem que realmente entender do que ele está fazendo, então entender a fundo para que possa facilitar o seu diagnóstico e melhorar assim a sua produtividade. Então, por isso que nós devemos conhecer a fundo todo o processo técnico do sistema de injeção, seja no controle dos injetores, como é o caso aqui, seja no sistema de ignição, que nós vamos vir falar mais à frente, então, e os demais sistemas do motor que têm uma influência direta ou indireta no funcionamento do mesmo, no funcionamento do motor, e pode provocar e provoca anormalidades no funcionamento da máquina. Então, fique conosco até o final, que nós vamos, no final dessa aula, no final da explanação, você terá o entendimento e saberá quais são as vantagens do sistema sequencial. Então, no sistema de injeção sequencial, o sistema vai precisar contar com mais um sensor, que vai estar instalado em algum ponto na região do comando de válvulas, que é o CMP, tá certo? Que traduzindo quer dizer sensor do comando de válvulas, e ele já conta com um sensor de rotação, que é o CKP. Então, todo veículo tem sensor de rotação, independente do modo de controle dos injetores, independente se tem um ou mais injetores. Se tiver um injetor, dois injetores, ou um injetor por cilindro, como é o nosso caso, no sistema de injeção simultânea, semi-sequencial e sequencial. Então, o sensor de rotação, certo? O CKP, ele é um sensor essencial para o sistema de injeção. Como eu já citei em vídeos anteriores, ele é, digamos, o principal sensor do sistema, porque é através dele, através do sinal que ele informa para a central, que a central vai fazer a decodificação, entender qual é a rotação do motor e qual a posição dos cilindros, independentemente da quantidade de cilindros que esse motor tiver. Nós normalmente nos remetemos a motor de 4 cilindros, porque é um motor que tem mais, que é o motor mais popular que nós temos aqui, principalmente no Brasil, Mas os conceitos também valem para motor de 3 cilindros, monocilíndrico, ou motores com 6 cilindros, enfim, depende da quantidade de cilindros. A função do sensor de rotação vai ser sempre o mesmo: informar a rotação do motor, a unidade de comando recebe o sinal dele, e através dele faz a decodificação de acordo com a frequência que esse sinal chega, para saber a rotação, e existe uma falha de 2 dentes, por isso que eu tenho um sinal aqui, que ele modifica na hora que a roda fônica ela passa, na hora que a roda fônica que está presa à árvore de manivelas, representada aqui por esse círculo preto, na hora que ela passa de frente ao sensor, então existe uma falha, como a gente chama, uma falha entre aspas, que vai gerar um sinal diferenciado, e a unidade vai saber que vai estar chegando o primeiro e o quarto cilindro, no caso do motor de 4 cilindros, o primeiro e o quarto cilindro vai estar chegando em ponto morto superior, ou seja, essa informação vem um pouco antes da chegada desses 2 cilindros já citados, ok?
ela também vai conseguir fazer, através do número de dentro da roda fônica, também identificar o ponto morto superior do segundo e do terceiro. Se você voltar, quando você voltar e ver a aula de número 2, vocês vão ver que os pares trabalham 1 e 4, 2 e 3. Os pares gêmeos, né, são 1 e 4 e o 2 e o 3. Então o sensor de rotação é essencial para que a unidade de comando faça essa leitura e daí poder começar a entender a posição dos cilindros que o motor está em rotação. Tanto é que na falta dessa informação desse sensor, nós não temos os comandos vitais para o funcionamento do motor, como a injeção de combustível, o controle da bomba de combustível e o controle do sistema de ignição. Então nós sabemos que a cada 180 graus um cilindro vai estar em tempo de admissão. No quadro aqui nós temos aqui o primeiro cilindro em admissão, ok? 0, 180. No segundo, de 180 a 360, eu tenho o terceiro cilindro em admissão. Em 360 a 540 nós temos o quarto cilindro em admissão. E de 540 a 720 nós vamos ter o segundo cilindro em admissão. Se nós seguirmos as rotações do motor, nós vamos ver que na próxima admissão vai ser o primeiro cilindro e assim sucessivamente. Ou seja, a ordem de admissão, que é 1, 3, 4, 2, né? Também é o mesmo processo para a ordem de queima, só que são tempos diferentes. E como é que a unidade de comando vai fazer para poder identificar que o cilindro, que é exatamente o primeiro cilindro que está em ordem de admissão? Então ela vai contar com, além do sensor de rotação, ok? Que a gente já sabe qual é que ele é um sensor essencial para saber o ponto morto superior do primeiro e quarto, segundo e terceiro cilindro, porém ela não vai saber que nessa condição em que os dois estão em ponto morto superior, qual dos dois vai descer admitindo. Então foi criou-se o sensor CMP. Então o CMP, ele também no comando de válvulas, assim como na árvore de manivelas, na roda fônica, melhor dizendo, que está acoplada à árvore de manivelas, eu tenho uma referência, uma falha de 2 dentes que vai gerar um sinal diferenciado para a central e ela vai saber que vai chegar em ponto morto superior o primeiro e o quarto, né? Mas quando ela chegar em ponto morto superior, como vão ser dito, quem é que vai descer admitindo? Então, com a informação do eixo comando de válvulas, que vai determinar a abertura e fechamento das válvulas, quem vai abrir, quem vai fechar, as duas que vão permanecer fechadas, qual é o tempo, qual é a ordem de queima do motor. Então, criando-se uma referência, melhor dizendo, foi criada uma referência também no eixo comando de válvulas. A cada volta, a cada 360 graus eu viro a brequim da árvore de manivelas, eu tenho meia volta do eixo comando de válvulas. Então veja bem como é que ocorre, como é que está acontecendo aqui. Vamos esclarecer como é que está funcionando aqui, digamos, esse gráfico, esse desenho aqui, essa ilustração. Então, olha, no motor, levando em consideração o motor parado, então eu tenho a referência de frente ao CKP, ou sensor da árvore de manivelas, sensor de rotação e ponto morto superior da árvore de manivelas. E eu tenho aqui a referência do comando de válvulas de frente ao CMP. Bom, esse motor está parado, eles não estão gerando sinal nenhum, eu coloquei aqui a representação, mas não estão gerando sinal nenhum. Mas a partir do momento que eu dou partida no motor, então quando a árvore de manivelas der 360 graus, o comando de válvulas deu 180 graus. Aqui, 180 graus. Então, nesse momento, o sensor o CKP, o sensor de rotação, ele vai mandar uma informação para o CE, uma referência, dizendo para ela, tá vindo aí o primeiro e o quarto cilindro, digamos assim, que ela entenda dessa forma, Só que a referência do comando de válvula está do outro lado, certo? Então a unidade de comando recebe só um pulso. Então ela sabe que nessa condição não vai ser o primeiro cilindro que vai entrar em admissão, ok? Nesse caso,
eu tenho uma defasagem aqui, ó, de 180 graus entre um cilindro e outro. Na próxima rotação, quando ela der mais uma volta de 360, formando 720, então o sensor de rotação, o CKP, vai mais uma vez mandar uma informação para a unidade de comando eletrônico ou unidade de comando motor. Só que dessa vez, ó, o sensor de fase, o CMP, também vai mandar uma informação. Então, vão chegar na unidade de comando duas informações. Então, nessa condição, ela recebendo dois sinais, ela vai entender que quem está vindo é o primeiro e o quarto cilindro. Ok? E quem vai descer admitindo nessa condição, já que ela recebeu dois sinais, vai ser o primeiro cilindro. Então, ela vai se preparar, ela definiu que vai ser o primeiro cilindro, então ela vai preparar o pulso para o primeiro cilindro. Vale salientar que no momento do funcionamento, assim que o motor entra em funcionamento, o modo de injeção dos injetores é um modo simultâneo, porque o objetivo aí é facilitar a partida do veículo. Então o veículo entrou em funcionamento, a unidade de comando, após fazer essa leitura, né, que é definida pela chegada dos sinais do sensor de rotação e o sensor de fase, o CKP e o CMP, então ela define que o cilindro que vai descer admitindo vai ser o primeiro cilindro. E à medida que o motor vai funcionando, é lógico que ele vai continuar funcionando, então a unidade de comando vai receber. Eu fiz mais uma ilustração aqui, onde em 1080 graus de árvore de manivelas, então a referência do sensor de fase já vai estar do outro lado. Então ela vai receber, a unidade de comando vai receber só um sinal. Então ela vai ficar o tempo todo sendo orientada. Em alguns casos, se pode até, depois que ela identificou identificou a ordem de distribuição da injeção, né, da fase de injeção, se pode até desligar o sensor de fase. Em alguns casos ela continua fazendo o procedimento. Agora, no momento que você desliga o motor, que vai começar uma nova leitura, aí não, aí ela vai precisar dessa informação do sensor de fase. Se ela não tiver, o sistema vai ficar trabalhando de forma simultânea. Então, aí vai ter uma série de problemas relacionados a consumo de combustível, o motor não deixa de funcionar, mas todo o funcionamento do motor global vai ficar alterado. Muitas vezes não se nota, dependendo de quem esteja pilotando, dirigindo o carro, melhor dizendo, não se nota nenhuma normalidade. Agora, o consumo de combustível ele vai aumentar, e se houver uma falha realmente no sensor, ele vai, lógico, gravar falha determinada. O código de falha vai estar relacionado ao sensor de fase. É bom também a gente saber que existe, principalmente hoje em dia, com a disseminação de sistemas como comando de válvula variável, então essa relação entre o comando de válvulas e a árvore de manivelas vai ficar comprometida em caso de desincronismo da corrente ou correia dentada. Por exemplo, se houver uma montagem errada, então isso aí já é um defeito relativamente antigo. Então, se houver erro na chegada do sincronismo desses sinais devido a um problema de distribuição, né, ou seja, de montagem, né, da distribuição, de erro, ou então não colocou a ferramenta que deveria ser colocada, ou então colocou um dente a mais ou um dente a menos, então esse sinal vai chegar desincronizado, então a unidade de comando pode acusar tanto falha no sensor de fase como falha no sensor de rotação. Uma outra condição que tem acontecido também, como eu comecei falando, quando tem motores que existe uma geometria, uma alteração, né, na abertura, melhor dizendo, das válvulas de emissão e escape. É o conhecido comando de válvulas variável. Então, se houver problema de travamento no comando, por algum motivo, algum problema mecânico, seja no sistema de lubrificação, porque esse sistema também depende do sistema de lubrificação funcionando bem. Então, no momento em que a unidade de comando começa a detectar que os sinais não estão chegando sincronizados, pode também gravar falha relacionada ao sensor de fase ou sensor da árvore de manivela, ou CKP ou CMP.
E o problema não está relacionado nem aos sensores, nem à parte eletroeletrônica, nem é um problema relacionado à distribuição, mas sim um problema relacionado ao comando, né, ao sistema que comanda, né, o eixo comando de válvulas, a variação do eixo comando de válvulas. Então é bom ficar atento nesses veículos que possuem essa tecnologia. Então, pessoal, para fecharmos aqui, então, eu acho que ficou claro. Quando chega duas informações para a central, dois sinais, um do sensor de fase e um sensor da árvore de manivelas, ela identifica que quem vai ser o cilindro que vai descer admitindo vai ser o primeiro cilindro, e a partir daí, depois que ela determinou isso, ela vai fazer a ordem de distribuição de admissão, tá certo? Um pouco antes da abertura da válvula de admissão. Não é exatamente quando a válvula abre, né? Existe um sistema já desenvolvido pela Bosch, inclusive tem uns vídeos aí, depois eu posso passar o link para vocês, que ele tem a capacidade de injetar exatamente quando a válvula de admissão abre, então é uma precisão ainda maior. Então as vantagens desse sistema: eu tenho um menor índice de emissão de poluente, que é sempre essa a primeira busca, é isso, porque eu não tenho combustível esperando muito tempo no pé da válvula de admissão, como nos demais sistemas. Então no momento em que a válvula está próxima a abrir, então já é injetado o combustível. Consequentemente, como sempre, vai ter uma melhoria no consumo de combustível, certo? E, quer dizer, ao longo do funcionamento do veículo, então isso traz uma vantagem grande, né? Você ter um sistema de injeção sequencial. Nós, quando resolvemos explanar sobre esses modos de controle do sistema, né? Dos eletroinjetores, melhor dizer, então porque existia muita confusão, né? O que é sequencial? O pessoal sabia até o que é sequencial, o que é banco a banco, o que é semissequencial, né? O que é simultâneo. Então, às vezes se explica o que é. Não, o simultâneo injeta os 4 cilindros de uma vez só, o banco a banco de 2 a 2, e o sequencial injeta no momento da admissão, um pouco antes, como a gente sempre cita, né? Um pouquinho antes da admissão. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Só queria salientar o seguinte: então, se você for ver um gráfico, né, e na internet tem muito isso, né? Então, um gráfico do sensor de rotação, então de repente ele gera um sinal diferenciado devido à falha que existe na árvore de manivelas, ou melhor dizendo, na roda fônica. E a informação do sensor de fase, então ela vem sem informação nenhuma, nesse caso em que tem só uma referência, porque nós temos casos que tem mais de uma referência, pode ter 2 referências, 3 referências, então você vai ter pulsos também sincronizados, né, relacionados ao sinal do CKP, tá certo? Mas, voltando um pouco, então, o sensor da árvore de manivela do CKP, ele está lá gerando sinal. Quando passa um pulso diferenciado, que avisa para a central que vai entrar em admissão, né, que está subindo o primeiro e o quarto cilindro e vai descer a admissão, o primeiro, como é que ela vai saber o primeiro? Então ela vai receber também exatamente um pulso, tá certo? Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Então ela vai receber um pulso do sensor de fase, tá certo? Indicando que, então ela recebeu essas duas leituras, né? As duas informações, melhor dizendo. Então ela sabe que quem está vindo aí, como a gente já vem explanando desde o início do vídeo, vai ser o primeiro e o quarto cilindro, e quem vai descer admitindo vai ser o primeiro cilindro, ok? Então, mais uma vez, espero que esse vídeo tenha sido útil, que esclareça, né, sobre esses temas. Assistam sobre o sistema simultâneo, banco a banco, ok? Se tiver alguma dica de algum tema que ainda não foi abordado, que vocês gostariam de ver aqui no canal, nós estamos aí abertos a sugestões, né? Se acrescentar alguma coisa, então nós temos aí os comentários, nós temos o nosso e-mail, que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, nosso contato, ok? Vou deixar também meu WhatsApp, se alguém se interessar, quiser entrar em contato. E eu convido mais uma vez a vocês conhecer o nosso site carroetecnica.com.br.
Então a gente também sempre deixa lá algumas dicas, né, alguns estudos de caso, né, que eu tenho feito, né, fiz agora recentemente sobre sensor de detonação, né, o sensor MAP, né, alguns detalhezinhos que na hora de se fazer um diagnóstico faz a grande diferença, então acelera o processo, então acelerando o processo, né, acelera a nossa produtividade, melhora o nosso conceito, né, no mercado, então quanto mais conhecimento, melhor. O conhecimento nunca é demais, né, a única coisa que você absorve e não tem como alguém tomar de você, né? Então esse é o grande diferencial do profissional. Conhecimento, a aplicação desse conhecimento, a prática, não é isso? Que não adianta só ficar viajando em saber demais e não aplicar, né? Porque como uma frase que eu li há muito tempo atrás, não adianta muito o quanto você sabe, né? Quanto mais você souber, melhor, mas o que vai fazer a diferença efetivamente é o quanto você aplica. Né? Então não adianta ter uma biblioteca gigantesca que está guardada num canto que ninguém tem acesso. Então é isso aí que a gente tem que fazer, aplicar, né, com os recursos que nós temos de forma responsável, tá certo? Para poder nós prestarmos um serviço de qualidade e poder crescer na profissão de forma honesta e correta. Então fique com Deus, qualquer sugestão e se preferir, se quiser, peço que compartilhe esse vídeo, se fez a diferença para você. E se quiser deixar alguma crítica, estamos abertos a recebê-las, alguma correção, algum acréscimo. Né? E quem sabe a gente possa até depois, se houver necessidade, de fazer um vídeo fazendo comentários sobre esse vídeo. Também seria uma boa ideia, né? Sobre esse ou qualquer outro tema que a gente já tenha abordado no canal. Então mais uma vez, fique com Deus e uma boa semana para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.